Graça e paz. Amados, vai em Mateus capítulo 10, verso 1 e 2. Mateus capítulo 10, verso 1 e 2. Encontraram? Está os 12 e sua missão. Verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o quê? Os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o quê? O mal. Então, Jesus deu poder a todos nós. Então, você, mano, tem o quê? Poder. Você tem autoridade. Esse poder é autoridade. Então, quando ele chamou os discípulos, ele deu poder e autoridade para aniquilar qualquer espírito imundo, qualquer atuação de demônios, qualquer investida em Satanás. E aí ele chama os discípulos, ele fala, na sequência, para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Verso 1, agora o 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Simão, Pedro já sabe quem é, né? Pedro, que rejeitou Jesus antes da conversão, né? André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, lembra? Fala assim, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Os pescadores, né? Saíram com o pai para a pesca. Na sequência, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, responsável, né, pelos impostos, né, pela cobrança. Continuando, Tiago, o filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Verso 4. Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, observação: Jesus chamou quantos discípulos? 12. Nesses 12 discípulos que Jesus chamou, eles eram convertidos? Todos incrédulos. Todos incrédulos. Eram homens comuns, trabalhavam, tinham a sua vida. Jesus deu a oportunidade a cada um deles de receber algo novo. Eles não tinham uma mudança, uma transformação, de receber a palavra dentro deles. Eles não tinham, através de Jesus Cristo, de serem instruídos, conduzidos. Mas nesses 12 discípulos haviam vários pensamentos, várias atitudes, várias condutas. Eles não tinham o mesmo pensamento. Cada um pensava de uma forma. Por quê? Porque a incredulidade que havia no coração deles fazia eles pensar de uma forma diferente um do outro. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo mostrar algo que não era. Então tinha vários deles. Uns que ouvia a palavra, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Uns que não se preocupavam uns com os outros, não se preocupavam
com aquilo que cada um precisava ou necessitava. Então tinha vários grupos. Aqueles que eram frios, aqueles que só pensavam no dinheiro, só pensavam nos impostos, como Mateus. Então, vários tipos havia. Aí você pergunta, por que Jesus chamou os discípulos e cada um tinha um problema, uma situação? Cada um agia de uma forma diferente. Para mostrar o processo que acontece com a pessoa quando ela tem a oportunidade de receber a palavra, de ter acesso a algo que pode mudar a trajetória da sua vida, pode trazer algo para revestir o seu coração e assim mudar o seu pensamento, mudar a sua conduta, mudar a sua forma de pensar, de agir. Só que foi um processo, e é um processo na vida de cada pessoa quando Jesus chama e dá oportunidade e fala: eu quero participar, eu quero fazer parte da sua vida. Só que Jesus chama as pessoas sabendo que Ele vai construir, vai proporcionar algo que não vai ser tão fácil de penetrar dentro do coração dos homens, principalmente. Dos homens, principalmente. Vai ter uma certa dificuldade do coração ser quebrantado, de tirar a dureza do coração. Então, foi um processo, uma situação. E aí eu trouxe isso, mostrando o quê? Os discípulos foram chamados, começaram a andar com Jesus, começaram a exercer a sua fé, começaram a operar milagres, curas, somente pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eles falaram: em nome de Jesus Cristo aconteça a cura, em nome de Jesus Cristo saia isso, ou saia aquilo, esse demônio. Então o nome de Jesus Cristo era o suficiente para acontecer na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer criança, de qualquer pessoa, um milagre. Então Ele deu essa autoridade, esse poder. Só que muitos achavam e pensavam que já eram suficientes, já estavam bem espiritualmente, já estavam estruturados, já estavam sólidos e se enganavam a si mesmos. Por quê? Por pensar algo que eles não eram, algo que eles se passavam por um homem espiritual. Quantos não se passavam por homens espirituais? Judas Iscariotes, magia, não pensava, e olhando para ele: nossa, que homem é esse? É um homem espiritual, é um homem que está preocupado com todos nós, é um homem que está preocupado com os pobres, é um homem zeloso, é um homem carinhoso, é um homem que está orando por todos nós, é um homem que está socorrendo. Então, se passando por algo, por fingimento, por atitude, que enganar os homens é fácil, mas enganar Jesus, não conseguia enganar Jesus. Mas ele enganava os discípulos, ele manipulava os discípulos. Então cada um da sua forma, se passando por algo que não era o que teriam que ser, com o caráter, com a personalidade, com as atitudes, através daquilo que Jesus estava ensinando. Então foi um processo, foi uma situação que acontecendo degrau a degrau, uma obra sendo enxertada no coração de cada um deles. Então, quando acontece isso, a pessoa tem que se dispor a abrir o seu coração, a receber, a se alimentar, a buscar o aperfeiçoamento e sempre procurar ouvir a palavra de Jesus Cristo, procurar trazer algo proveitoso para edificar a sua vida. Porque se a pessoa não edifica,
não preenche o coração com a palavra de Cristo, com os seus ensinamentos, a sua doutrina, com aquilo que ele quer realizar, mostrar, alertar, avisar o que deve se fazer na sua vida, você ouvir e procurar fazer, realizar e obedecer, as coisas tendem a acontecer. Essa pessoa fizer o contrário, tende a não ser nada realizado. Ela vai bloquear algo de acontecer na sua vida. Terá um bloqueio e as mãos não serão bem-aventuradas. Então, se você observar, Jesus chamou, se tornou uma família de Jesus, não foi? Se tornou uma família. Então aí era a família de Jesus. Ele andava com os discípulos de um lado para o outro, ele conversava, ele ensinava, ele lia, ele chamava atenção, ele sempre instruía, procurava mostrar o certo e o errado, em todo o tempo, sempre se preocupando, sempre cuidando, sempre mostrando o que era o melhor a cada um dos discípulos. E aí você observa quais dos discípulos que andavam com Jesus, que ouviram Jesus, que receberam algo maravilhoso de Jesus, que presenciaram milagres, cura, libertações, que exerceram a sua autoridade, a sua fé, quais deles permaneceram com Jesus até ele ser entregue por Judas Iscariotes? Qual permaneceu com Jesus? Nenhum permaneceu. Todos retrocederam, todos tornaram para trás, porque primeiramente não eram convertidos, o coração ainda não estava preenchido por completo da palavra de Cristo, e todos abandonaram Jesus, todos deixaram Jesus sozinho. Ninguém se preocupou com o sofrimento, com a dor que Jesus estava passando por antecedência. Quando ele estava no jardim, Getsemane, quando ele estava ali, e Judas Iscariotes procurou dar o beijo da traição, no momento algum que Jesus já sabia o que iria acontecer, os discípulos pararam para se preocupar com aquilo que Jesus já estava falando que iria suceder na sua vida, na sua carne, com a dor, o sofrimento. De forma nenhuma eles entenderam, perceberam. Jesus chamou vigiar e orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nenhuma delas eles conseguiram ter a percepção, enxergar. Eles estavam dispersos. Eles estavam preocupados com outras coisas, mas não estavam preocupados e nem se colocando no lugar de Jesus. Jesus se retirava e sempre ia orar com os discípulos, não é isso? Ele iria orar com os discípulos? Sim. Não ia? Não. Ia sozinho. Os discípulos, porque Jesus não chama eles para orar. Jesus ensina a nós que a pessoa tem que ir voluntariamente, não tem que se forçar. Então Jesus falou: eu vou orar no Monte das Oliveiras, e se retirava e orar. Quando os discípulos se prontificavam a falar, ou fala, eu vou com o Senhor que eu vou orar. Qual deles? Nenhum. E não se preocupava em orar, não se preocupava em guardar o seu coração, não se preocupava com as coisas espirituais, não se preocupava com algo que as pessoas estavam passando entre eles mesmos, principalmente Jesus estava falando todo o tempo que ele ia ser crucificado, que ele ia ressuscitar o terceiro dia, que ele ia sofrer, ia passar por dores na sua carne, derramar o seu sangue. Ele falou tudo para os discípulos, falou tudo o que ia acontecer. Quando foi os discípulos guardaram isso no seu coração? Qual foi a hora? Eles levaram a sério, com seriedade, falar, realmente Jesus falou isso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele tem poder nas suas palavras, Ele está falando, vai acontecer. Qual foi o momento que eles se preocuparam com o sofrimento de Jesus? Não. Jesus
se dependesse dos discípulos, estava, no caso, sozinho. Sempre falava: eu estou com o Pai. O Pai era o amparo. Então, que nós venhamos aprender que você vai ter o amparo sempre de Jesus Cristo. Ele não vai falhar a nossa vida, ele não falha, ele é o amparo. Mas o homem vai falhar a sua vida. O homem vai deixar de trazer algo proveitoso para a sua vida, para Jesus não. Ele é um amparo precioso em todo o tempo, em todo instante, em qualquer momento da nossa vida. Então, ele sofreu sozinho, mas o Pai dava força naquele corpo. Quando falou Pai, é o Espírito do Pai que está naquele corpo, para superar, para resistir o que iria suceder no seu corpo, na sua carne. Os discípulos dispersos, distraídos, pensando em outras coisas, não guardando seu coração, os seus pensamentos, na sua vida espiritual, eles já tinham retrocedido, eles estavam distantes de Jesus. Então, quanto tempo Jesus andou com os discípulos? Quanto tempo? Começou o seu ministério com 30 anos. 3 anos. Andando com os discípulos, orientando, ensinando. E o que aconteceu? Jesus ficou sozinho. Ficou sozinho. Como homem, na sua carne ficou sozinho. Mas no Espírito, para suportar o que ele ia passar na sua carne, o Pai trazia o consolo, força, para ele passar por aquilo que ele passou. Então, os discípulos estavam totalmente distantes. E isso está acontecendo na vida de muitas pessoas, na comunidade, em outros ministérios. As pessoas não estão nem aí um para o outro. Cada um segue o seu caminho. A frieza que era nos discípulos não é diferente hoje. A frieza está no coração de várias pessoas que se finge na sua frente que te ama, que se finge, se preocupa com você, como os discípulos faziam. Se fingiam que se preocupavam, se fingiam que amavam, se fingiam que obedeciam, se fingiam ser homens espirituais, pessoas, tinham prazer de estar ali, mas tudo era fingimentos, não era algo verdadeiro. Então isso foi durante 3 anos. Jesus passou dia a dia, mês a mês, e até quando Jesus foi crucificado, quando ele estava sendo levado para a cruz, Pedro estava lá. Pedro se esquivou, se afastou. Não conhece esse homem. Mas Jesus falou que ele ia acontecer. Jesus ficou sozinho. Então nós temos que aprender a depender somente de Deus. Se você aprender a depender do homem, aconteceu o que aconteceu com Jesus. Depende de Jesus. Jesus é a nossa cobertura. Jesus é a nossa direção. E aí, quantos, fora os discípulos, vão começar a andar com Jesus, a caminhar com Ele? Se aqueles que estavam mais próximos, que eram os discípulos, foram chamados, estavam mais próximos, imagine aqueles que se tornaram discípulos por presenciar milagres, multiplicações dos pães, dos peixes, de ver pessoas sendo curadas. Começaram a seguir Jesus por ver algo fisicamente. Começaram a seguir Jesus por algo físico, material, mas não espiritual, não pela palavra, não pelos mandamentos de Jesus Cristo. Aí na sequência, vai em João, capítulo 6. Olha só, João capítulo 6, verso 60. João, capítulo 6, verso 60. Eu vou ler o título, ó. Jesus é abandonado por muitos o quê? Discípulos.
A confissão o quê? De Pedro. Então Jesus foi abandonado. Continuando. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este o quê? Discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada o quê? Aproveita. Então, um se opõe ao outro, né? Um é para a vida, o outro é para a destruição. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem. Então, tinha discípulos que estavam andando com Jesus e não criam em Jesus, não acreditavam em Jesus. Continuando. Porque nem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. Então Jesus sabe aqueles que creem e aqueles que não creem. Jesus sabe os que são convertidos e os que não são convertidos. Jesus sabe os que são fiéis e os que são infiéis. Jesus sabe aqueles que procuram obedecer, procuram se consertar, e aqueles que não estão nem aí para nada. Jesus sabe aqueles que buscam pela sua cura. Jesus sabe aqueles que buscam pelo seu milagre, buscam pela bênção, pela dádiva dele. E Jesus sabe da sua fé. Ele sabe se você está priorizando realmente a sua palavra, priorizando a Ele em primeiro lugar e a sua palavra, ou se você prioriza outras coisas. No caso, muitos eles estavam mostrando que priorizavam menos Jesus, menos seus mandamentos. Então, quantos eles estão assim? Pessoas que não guardam o seu coração, não se preocupam em se alimentar espiritualmente, não zelam por tudo que Jesus trouxe. Então, muitos não creem. Por que não creem? Estavam seguindo Jesus por interesse. Interesse para as pessoas seguirem a Jesus, mas jamais vai olhar para Jesus no plano espiritual. Jamais vai comparar as coisas espirituais com as espirituais, buscando o que? Presenciar, viram, testificaram o que? O milagre, né? O milagre dos pães, o milagre dos peixes. Viram? Agora vamos seguir. Ele tem algo a oferecer, algo material, algo que faz o homem ficar aprisionado, ser conduzido e estar o quê? Certo. Então esses discípulos estavam cegos, só pensavam neles mesmos, naquilo que Jesus queria contribuir, retribuir materialmente e não espiritualmente. Aí na sequência, e aí ele fala no finalzinho, né? No 64. Quem eram os que não criam e quem era o que o havia o quê? De entregar. Então ele já sabia quem iria entregá-lo. Imagine quando estava Jesus. Fez o melhor, cuidou, procurou sempre ajudar, socorrer, trazer um amparo, mas aquele que andava com ele era o traidor, estava ali no meio. Aí continuando, 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos
tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, muitos discípulos se afastaram, retrocederam, fizeram as suas escolhas. Eu não quero continuar, eu não quero permanecer. Jesus não forçou nenhum deles a permanecer com ele. Jesus não foi atrás de nenhum deles para voltar, porque Jesus já conhece o coração, já sabe, não iria adiantar em nada ir atrás de quem não iria voltar. Por isso que Jesus não ia atrás, ele já conhece o coração dos homens. Mas Jesus não ia atrás de ninguém, não ia, ele já conhece. Ele sabe que essas pessoas não iriam voltar. E conforme foram recebendo a palavra, algo que eles não tinham acesso, foi uma palavra que eles não aceitaram, porque entenderam que o discurso de Jesus era duro, era a verdade, a palavra. Eles não queriam viver com essa palavra, não queriam viver com Jesus, não queriam continuar. Por isso, retrocederam, tornaram para trás. A palavra diz: só crer em Jesus não é o suficiente. Quantas pessoas não creem em Jesus? Várias. Mas Jesus disse: se vocês crerem em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, então tem que crer em Jesus e permanecer na palavra. Só crer foi o que aconteceu. Muitos creram, mas porque presenciaram o milagre, presenciaram algo maravilhoso, mas não queriam permanecer na palavra de Jesus. Por isso retrocederam. Não quero continuar. E não é por força. Jesus mostra isso. Jesus traz essa palavra para mostrar que realmente as pessoas acabam tendo as suas decisões e acabam seguindo o seu caminho, da sua forma, do seu jeito, estabelecendo a sua própria justiça. Eu não quero. E assim segue a sua vida sem Jesus. Continuando. E se você perguntar para muitos naquela época, né, que retrocederam, se afastaram, e muitos agora que retrocederam ou estão retrocedendo, a sua vida está boa? Você está bem? A pessoa vai falar: eu estou bem, está tudo tranquilo, está dando tudo certo na minha vida. Talvez a pessoa vai falar: eu estou melhor agora do que antes, quando eu estava na presença de Jesus, quando eu somente criei em Jesus, mas não permanecer na palavra. Por que eu vou falar isso? Porque as coisas estão acontecendo. O inimigo é astuto e procura manipular o homem e mostrar que as coisas estão boas, para não voltar mais para Jesus, para seguir nesse caminho, para seguir pensando e alimentando que a sua vida está boa. Eu estou melhor agora do que quando eu estava em comunhão com Jesus, quando eu estava em comunhão com os irmãos. Eu estou melhor agora. A minha vida está caminhando, as coisas estão acontecendo. Então as coisas não aconteceram na vida desse homem, dessa mulher, porque de fato ele fazia muitas coisas erradas, contrárias à palavra de Cristo. Por isso nada acontecia, que não agrada a Cristo. A desobediência, a infidelidade, a imprudência de viver uma vida como se não houvesse a palavra de Cristo, ou não houvesse algo a fazer, a seguir, a servir, a ouvir, examinar o seu coração. Por isso que muitas coisas não acontecem. Quando a pessoa vai para o mundo, as coisas começam a acontecer, porque tem coisa que não agrada a Cristo. Não tem como Deus dar o crescimento, não tem como Deus abençoar, se a pessoa não fizer as coisas que procurem agradar de fato, de verdade, a Jesus Cristo e a sua palavra. Não bloquear de acontecer algo na sua vida espiritual, de receberem algo de cura, de milagre, de prosperidade, de bênção. Tudo vai ser privado, porque essa pessoa não vai enxergar, ela não vai acreditar para fazer as coisas erradas. O inimigo não vai deixar ela enxergar isso. Foi o que aconteceu com esses discípulos. O inimigo não deixou eles enxergarem. Ele estava se afastando do Espírito vivificante, do Espírito da vida.
Estava se afastando de algo que ia conduzir eles à salvação, a libertação do seu conhecimento, a libertação da sua consciência e de viver através da palavra de Cristo. Aí na sequência, então disse Jesus aos 12. Então, aqueles que se tornaram discípulos pelo milagre que presenciaram, retrocederam. E Jesus faz a pergunta agora aos 12, específico, como eu iniciei, os 12 que Jesus chamou, Jesus convocou, deu oportunidade. Aí fala, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então foi feita uma pergunta. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos o quê? Nós. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um o quê? É um diabo. Então Jesus escolheu um diabo. Um diabo, o Judas, né? Acusador, aquele que estava camuflado, escondido. Aí você pensa, por que Jesus chamou? Para mostrar que nem todos que estão congregando, uma congregação, em algum lugar, nem todos são de Deus, como muitas pessoas pensam. Se fosse, Jesus chamava Judas Iscariotes, e o diabo estava agindo na vida dele. Porque Judas não se converteu, Judas Iscariotes não se converteu, não abriu o seu coração. E Satanás estava manipulando, agindo na vida dele, procurando trazer manifestações com mentiras, com algo que não é espiritual. Então, ele perguntou aos outros: e vocês? E Pedro respondeu isso porque a intervenção veio do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Senhor, para quem iremos nós? Não tem outro caminho, não tem outra vida, não tem algo fora de ti, somente com o Senhor, com as tuas palavras. Quando ele pergunta isso aos discípulos, é porque os discípulos ainda não tinham inteira certeza daquilo que estavam recebendo de Jesus. Eles não tinham certeza. Porque quem falou aqui não foi Pedro, foi o Espírito que falou através de Pedro. Eles não tinham ainda. Quantas vezes não aconteceu? O que as pessoas estão pensando de mim? Perguntavam os discípulos. Uns dizem que o Senhor é um profeta, é Jeremias, é Elias. Da mesma forma que os outros pensavam, os discípulos também o quê? Pensavam. Então quando Jesus perguntou a eles, eles também, muitos queriam retroceder. Muitos queriam. Muitos queriam se afastar. Mas o processo continuou. E assim, quando a palavra de Cristo foi introduzida no coração deles, o Espírito da verdade foi introduzido, aí sim a direção veio. Aí sim eles começaram a se estruturar, a estarem fundamentados pela palavra da verdade. Selo a consciência de cada um deles. E começou a conversão. Começou eles a pensarem, a andarem da forma que Jesus queria que eles viessem a andar. Mas você observa que acontece é isso: discípulos retrocedendo, se afastando, se esfriando, deixando de ouvir a palavra de Cristo,
deixando de obedecer, deixando de priorizar, deixando de ter prazer com algo maravilhoso e prometido. Então nós não podemos retroceder, não podemos tornar para trás. Então temos que guardar o nosso coração, a nossa vida, porque cada um de nós somos preciosos nas mãos de Cristo. Você é discípulo, mas você é discípulo que você é o sal. Você é discípulo que você é a luz. Então você tendo o sal que provém de Cristo, nós temos que dar sabor constantemente. Você que tem a luz de Cristo, a luz tem que resplandecer intensamente. Não é de vez em quando, é constantemente. Então Ele chamou todos nós, nos trouxe uma nova vida, um novo caminho, purificou todos nós da má consciência, do engano. Você tem que olhar para Jesus, ouvir a sua voz, não deixar a sua carne, não deixar a sua alma, não deixar anseios, pensamentos, atitudes, quer seja de uma pessoa que não é convertida, ou quer seja de uma pessoa que se passa por convertida, manipular a sua vida, influenciar na sua fé, na nossa fé. Não. Porque se todos procurassem sempre ouvir somente a palavra de Jesus, se alimentar da palavra de Jesus, e não deixar pessoas incrédulas, pessoas que não são convertidas, falar algo que não edifica em nada a vida espiritual, o inimigo faz assim, ó. O inimigo não procura aqueles que estão estruturados, o inimigo procura aqueles que estão desestruturados, para atingir o coração, para que um possa ser o apoio do outro. Geralmente ele vai sempre lançar setas para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão com dúvidas, para aqueles que são incrédulos. Ele sempre vai procurar falar, e se falar com alguém que está estruturado, vai ouvir algo que não gosta. Então sempre, a astuta cilada do inimigo é essa. Aconteceu isso com os discípulos e hoje em dia não é diferente. Por isso que todos eram suficientes de permanecer com Jesus sempre, mas muitos olham para o defeito dos homens, para aquilo que os homens deixam de fazer ou faz, certo ou errado. Essas pessoas olhassem somente para Jesus, para a sua palavra, ninguém iria retroceder, ninguém ia se afastar, ninguém ia se esfriar, ninguém ia deixar de ter um prazer imenso com a palavra de Cristo, em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os seus irmãos. Entendeu? É o suficiente que Jesus, o vínculo de toda a perfeição é o seu amor, é a sua palavra. Ninguém iria cair, ninguém iria retroceder, ninguém iria tornar para trás, porque só torna para trás quem realmente não é convertido, não está com o seu coração aprisionado em Cristo, aprisionado, e Cristo fazendo morada, cuidando dessa casa, cuidando de você, não do lado de fora, cuidando internamente, dentro de você, dentro de nós, no nosso coração. Nós somos a casa de Cristo, nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Ele vive em nós, Ele vive através de nós, Ele cuida de nós. Nós temos que procurar sempre se alimentar, buscar aperfeiçoamento, não deixar nada abater a nossa fé, mas saber que Jesus está conosco em todo o tempo, em todo instante, guardando a nossa vida, nos conduzindo à tua santa paz. Amém, irmãos? Então guarda isso no seu coração. Jesus é perfeito em todo o tempo, em todo instante, mas o homem é falho, o homem é perfeito, o homem é pecador, mas Jesus é perfeito. A sua palavra é perfeita e seria o suficiente para ninguém cair e se afastar dele.
porque Ele jamais deixou de fazer algo maravilhoso com a nossa vida. Então temos que ter isso no nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos. Eu moderei, por favor. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Cristo, a paz de Cristo esteja na vida de cada irmão, de cada irmã.